Encontramos-nos naquela que é uma das mais belas, conhecidas e hoje turísticas vilas do Minho. Estamos em Caminha. Aliás, estamos perante uma povoação que tem uma forte ligação ao rio que dá o nome a esta região, o Rio Minho, uma vez que Caminha se debruça, mais do que sobre o rio, sobre o seu estuário e a sua foz. E por isso, ao longo dos séculos, desde as origens da nacionalidade, tendo em conta esta sua localização junto desse rio que define há muito a fronteira noroeste do país em relação à Galiza e à Espanha, não admira por isso que, desde épocas muito antigas, vos dizia, Caminha se tenha tornado numa praça forte, num local estratégico, um local defensivo e de grande importância militar. Uma importância que é sublinhada pelo investimento desde cedo no seu amuralhamento. Caminha, de facto, uma praça forte durante muito tempo, rodeado pelas suas muralhas. E ainda hoje, aqui, bem no coração de Caminha, é uma das portas dessa antiga muralha medieval, a porta voltada para sul, a porta que servia à estrada vinda de Viana do Castelo, que nós encontramos aqui, dominando o coração da povoação. Uma porta medieval que, desde 1673, passou a ser caracterizada, bem lá no alto, por um relógio. Sim, um relógio que, entretanto, ao longo dos tempos, foi sendo alterado. O atual está ali desde o final do século XIX. Certo é que a torre do relógio se tornou tão importante, tão emblemática, que o próprio brasão da vila tem como tema central a torre do relógio. Uma torre que, vista de grande parte da povoação, se tornou como que num farol. Mas, e por falar em farol, Caminha apresenta um outro farol, esse sim, ligado às questões da sinalização. Em boa verdade, é um pequeno farol, é um farolinho, mas, apesar de pequeno, de grande importância patrimonial e histórica. Até porque estamos a falar de um farolinho que se implanta naquela que é a primeira ilha de Portugal, a Ilha da Ínsua. Vamos conhecer o farol da Ilha da Ínsua. O Farolim da Ínsua localiza-se no concelho de Caminha. Foi inaugurado em 1886. Tem 6 metros de altura e um alcance de 12 milhas náuticas, 22 quilómetros. O farol, o farolim da Ínsua, surgiu em 1886, 29 de agosto, mais precisamente. E, pela descrição da época, sabemos que se tratava de uma cabana metálica pintada de vermelho. Emanava, o aparelho óptico, uma luz fixa, permanente, branca. E localizava-se onde hoje podemos contemplar o farolim, que, em boa verdade, foi sofrendo várias alterações ao longo destes já bem mais de 100 anos. Ou seja, ficava no extremo noroeste da fortaleza. Sim, uma fortaleza, porque a história da Ilha da Ínsua está longe de se esgotar no seu importante
Farolim. Afinal, possui uma fortaleza do século XVII, abrigou também um convento de origem medieval, uma ilha que foi palco e lugar habitado por soldados, por religiosos, mas também por reis, por piratas. Uma longa história que vamos conhecer com Sérgio Cadilha, da Câmara Municipal de Caminha. Arqueólogo, museólogo, Sérgio Cadilha é o coordenador do Museu Municipal de Caminha e por isso alguém que nos poderá, afinal, contar um pouco desta longa história da Ínsua, nomeadamente a partir dos seixos talhados que se encontram à superfície. O que é que isso indicia? Portanto, desde tempos imemoriais que a Ínsua tem atraído a atenção das populações porque aqui existiam e, efetivamente, já desde a pré-história, com alguma quantidade de seixos talhados que lá se encontram, nomeadamente de épocas como o Excelência, que lá se encontram, testemunham exatamente esse período e esse interesse e essa procura da Ínsua. Mas, enfim, muito do relevo, do destaque da ilha, vai, pelo menos mais próximos de nós, alicerça-se na Idade Média, com o aparecimento de um convento. O que é que nós sabemos? Quem é que funda aquele convento? De onde vêm? Mas mesmo antes dessa Idade Média é preciso recuarmos um pouquinho mais. Existem várias fontes bibliográficas que nos apontam a existência de um templo romano dedicado a Saturno, deus do tempo, situado exatamente na Ínsua. Mais tarde terá aliás, alguns existido... autores clássicos já citam aqui a Foz do Rio Minho. Claro, a navegação do Rio Minho e daqui da costa atlântica já aponta para esses períodos. Portanto, e essa localização, essa constante referência a esse templo aí na Ínsua, aparece-nos e testemunha isso mesmo. No entanto, depois, muito mais tarde, há uma ermida dedicada a Nossa Senhora de Carmes, aqui para os nossos irmãos galegos, ou então conhecida como Nossa Senhora da Salva, ou Nossa Senhora da Boa Viagem para nós portugueses, ainda antes da fundação, em época medieval, do convento da Ínsua. O convento da Ínsua fundou-se no quadro da conjuntura criada pelo grande cisma do Ocidente, quando em 1392 um conjunto de 5 frades de observância galega, franciscanos, vieram para Portugal procurando seguir, portanto, o Papa que se mantinha em Roma, ao contrário dos galegos que começaram a seguir o Papa, e os espanhóis seguiam, portanto, o Papa que se sediou em Avignon. Portanto, esses 5 frades vieram cá fundar estes 5 conventos, entre os quais se conta o da Ínsua. E outro, curiosamente, perto de um outro farol também, que é o de Lessa da Palmeira da Boa Nova. Mas... E aqui em cima em Valença, São Paio de Cerveira, São Francisco do Monte em Viana do Castelo. Portanto, é o conjunto dos cinco conventos que são formados nessa época. E aqui na Ínsua, o Frei Diogo Arias, em 1392, portanto, funda uma pequena oratório, umas celas e um refeitório, criando quase uma casa, um pequeno barraco, que era muito simples e muito ao estilo franciscano, de muita simplicidade, muita pobreza. Uma vida muito austera. Uma vida franciscana. Uma vida franciscana, exatamente como assim se diz, e que, portanto, fundam naquele local este primeiro convento dedicado a Nossa Senhora, consagrado a Nossa Senhora da Ínsua, naquele ilhéu. Claro que a isto não é alheio àquela localização geográfica fabulosa que a Ínsua tem. Esta necessidade de criar este convento no local onde as dificuldades eram mais complicadas, tinha de se fazer uma travessia, tinha de se atravessar o mar, tal e qual como é a travessia da vida, com os seus escolhos, com os seus redemoinhos, com as suas tempestades, com os seus momentos difíceis, eles tinham também de fazer esta transição.
E isolados dos homens, não é? E isolados também num ambiente de pura contemplação na ínsula. Uma ínsula que constantemente muda a sua própria paisagem, porque consoante as marés as areias vão mudando, ciclicamente aquele aspecto da ínsula vai mudando, e isso é perfeitamente visível nos testemunhos que existem ao longo do tempo, com as constantes tempestades, constantes reformulações que o edifício foi sofrendo, mesmo exatamente por causa desta questão, desta alternância sucessiva da ínsula, das marés. Entretanto, há uma tradição muito arraigada que nos diz que o rei Dom Manuel passa por aqui. Isso é credível? Novamente são fontes bibliográficas, não temos outra forma de o comprovar que não seja através dessas mesmas fontes bibliográficas, mas efetivamente esta magia que a ínsula encerra acaba por também, de certo, ao longo do tempo, chamar a atenção das figuras mais ilustres. Dom Manuel, Dom Luís, o governador Dom Luís, de Ceuta, o filho de Dom Manuel. E também o governador de Ceuta e senhor de Caminha, Dom Fernando Menezes, terão passado pela ínsula. Sim. E depois, ali, durante já o domínio filipino, a ilha é cobiçada por piratas, não é? Ao longo de ingleses, franceses... Sim, ao longo de vários dos séculos, sendo aquele sítio um pouco isolado, acabou por atrair também a atenção da pirataria, que ali julgavam ir buscar alguma coisa que se fosse fácil de saquear, portanto. Mas ali também encontravam muito pouco, porque os frades franciscanos eram muito pobres, viviam uma vida muito austera, e além daquilo que tinham do seu sustento diário, também não tinham muito mais do que isso. No entanto, efetivamente havia aqui uma certa disputa do território, e então com a situação de Espanha também se constantemente a acusar, algo que até mais tarde obrigou inclusivamente à construção das muralhas envolvendo o convento da ínsula e depois obrigou, claro, à convivência da vida religiosa com a vida civil e militar. Estamos a falar do tempo da Guerra da Restauração, não é? Exatamente. Que é quando surge este forte. Em volta do convento. Portanto, Estamos depois, em 1600 a partir de 1645, depois dá-se início à construção por Dom Diogo de Lima, que depois é o governador de armas da ínsula. E que de resto é recordado na inscrição. Na inscrição, no brasão. E depois também temos essa situação, que há esta curiosa vida que se conjuga entre militares e civis, que vai durar depois até ao século XIX. Portanto, até a extinção das ordens religiosas, em 1834, em que finalmente aquilo termina do ponto de vista religioso. E do ponto de vista militar, até quando é que o forte é utilizado? Curiosamente, vivem lado a lado estas cronologias, porque após as guerras miguelistas, também no século XIX, depois todas as armas são recolhidas e são recolhidas para o arsenal em Lisboa. Portanto, anda uma coisa a par da outra. E é aí que começa uma outra história, que é a presença do farol, não é? Exatamente. A partir daí, toda a vida da ínsula se centra na questão da navegação, do controle da costa e, claro, do farol. E Sérgio, e agora? No presente e no futuro, o que é que está pensado para aquelas ruínas? A ínsula sempre foi um enorme desafio a nível de manutenção, conservação e preparação para o futuro. Portanto, é um local de imenso valor turístico e cultural, é um local que é mágico do ponto de vista do seu ambiente e que sempre se devia tentar providenciar o acesso ao forte. Sempre com isso em mente, o município de Caminha lançou um concurso ao abrigo do programa Revive e existe já uma empresa que irá pegar no projeto no forte e vai tratá-lo para que no futuro ali se possa abrir, nomeadamente um hotel de elevada categoria, com diversos serviços, que vai exatamente, por um lado, resolver essa questão da passagem, por outro lado, a questão do usufruto público e da preservação do monumento. Sim. Isto é importante porque, mais do que termos o espaço encerrado, nunca acabamos por protegê-lo. É o uso constante, é a utilização, é o olhar atento dos proprietários e dos cuidadores que podem fazer com que esse património se preserve para o futuro. Daí ser muito importante que este projeto possa, enfim, avançar e todos nós possamos visitar a ínsula sem limitações. O Sr. José Maria, da embarcação Capitão Mário, faz correntemente, praticamente todos os dias, ligações
até à Ilha da Ínsua. É alguém que conhece muito bem os segredos e os perigos aqui da barra do Rio Minho. Quem olha para o rio, ele parece, enfim, uma coisa muito calma, mas não é bem assim, pois não? Não, há dias que é calmo e há dias que está bastante agitado. É? A barra tem os seus perigos? Alguns também, depende da ondulação. Há dias que, pronto, qualquer um sai, há outros que não. Já quem tem só mais um bocado de experiência, o conhecimento. Mas tem a ver com as marés, com as correntes? Há areias também? Há areias, há marés e depois temos também a ondulação, essa é que conta mais. Depois temos zonas em que a gente tem que passar mesmo ali, não tem hipótese. Se há um erro qualquer, o mar não nos perdoa, dá-nos ali umas bastonadas. E tem mesmo, tem mesmo que ser por aquele canal, não é? Tem que ser sempre por aquele canal, por aqueles enfiamentos que existem, e a gente depois tem que os seguir até chegar mais ou menos à Pedra da Lavandeira. Depois daí só para cima, o problema é os areias. Então diga uma coisa, e a Ilha da Ínsua, aqui neste conjunto, acaba por ser mais um perigo ou pelo contrário é uma referência? É uma referência, quer dizer, perigo não é porque o mar bate no forte da Ínsua, abranda um bocadinho, senão aquele mar que bate na Ínsua ia todo bater na Praia de Moledo, e aí era muito pior. Ok, então a ilha acaba por ter as suas... Acaba por tirar benefícios e proteger um bocadinho. E, Sr. José, e o farol lá, o farolinho lá da ilha, é útil? Já lhe foi útil? Sim, se faz falta da noite principalmente, e faz muita falta. Se é farol, a gente anda ali a poupar, não tem bem conhecimento, e assim com o farol a gente olha, já conhece aquilo, e quem não conhece fica a conhecer e navega. É sempre uma segurança. Ele muda de cor, o farol muda de cor à medida que vai entrando, ele tenta dar-lhe encarnado, dá-lhe verde e depois dá-lhe branco. Quando dá branco, pronto, já está livre do perigo. Desde 1953, o farolim da Ínsua está sob a administração do farol de Montedor. Ora, o atual chefe do farol é Laranjeira Amorim. Chefe, e antes de 1953, como é que este farolim funcionava? Permanecia sempre cá faroleiro, e nesta situação eram dois faroleiros que ficavam permanentes aqui. Aqui no... Viviam cá. Sozinhos, pelo menos a partir de uma altura, porque isto deixou de ter, enfim, serventia militar, então eles deviam ser os únicos habitantes da ilha, era isso? Exatamente, só eles é que permaneciam cá. Nos dois últimos anos, só um deles é que ficava cá. Até 53. Portanto, presumo que abastecimento, tinham que ir regularmente até. Sim, tinham que ir abastecer a terra, não tinha outra hipótese. Claro. A não ser da água. A água, tinham aqui água doce. Pois, porque isso é uma particularidade interessante, não é? É. Existe, é um dos raros ilhas... É uma ilha que tem água doce. Com um poço de água doce. É de facto incrível. E a partir de 53, então, a guarnição de Montedor passa a ter aqui responsabilidade. Sim, este assinalamento foi reformulado nessa altura, passou a ser a BBT, Gás. Passado mais 5 anos, foi novamente reformulado e passou a ser a Gás Acetilene. Isso, enfim, em termos de manutenção, obriga enfim, a guarnição de Montedor a vir cá com que regularidade? Nessa altura,
era sempre necessário todas as semanas, por causa da reposição das botijas de gás, das bilhas de gás, e tinha que se fazer sempre ajustes no próprio mecanismo que funcionava. Nessa altura funcionava cá uma válvula solar, permitia que o farolinho acendesse e apagasse. Essa válvula abria e fazia com que o gás fosse libertado e depois fechava e acabava por ficar só um bico piloto aceso, como se fosse um esquentador. Ou seja, aquele sistema inicial de uma luz fixa passou a ter agora Ritmada. E, chefe, eu sei, ainda há pouco o Sr. José nos dizia isso, que o farol apresenta 3 tonalidades, isto é, quais são as suas características? Sim, a característica deste farol é um farol de setores, luzes de setores, tem 3 cores, é a branca, a verde e a vermelha, todas elas representam algo. A característica em si, ele acende, é uma característica de 4 segundos, e ele acende 1 segundo e depois tem 3 segundos de ocultação. E vai intercalando essas diferentes cores? E essas cores acendem todas em simultâneo durante 1 segundo e depois têm 3 segundos de ocultação. Por exemplo, podemos verificar que a luz vermelha está a fazer enfiamento aqui com outro farolinho, que é em suinha. Essa é uma luz de enfiamento e está a delinear uma área de jurisdição, uma zona que se pode ou não pescar. Depois temos a luz branca, que é basicamente o assinalamento de perigo, está a acentuar aqui o perigo desta faixa costeira. E depois temos a luz verde, que é a luz que dá a entrada aqui do porto. Ou seja, o mesmo farolinho acaba por ter, ao emanar a sua luz, acaba por ter 3 funções diferentes. Sim, digamos que sim. Hoje, já não precisam cá vir todas as semanas, sei que vem de forma mais espaçada, não é? Regularmente vimos uma vez por mês. Temos um sistema de baterias em que é recarregado através de painéis fotovoltaicos. E vimos cá, esporadicamente, uma vez por mês, por vezes um mês e meio, depende um bocado das condições, porque nós aguardamos sempre que esteja condições propícias a conseguirmos atracar aqui. E nem sempre está, eu sei Nem que já sempre tiveram está. aqui alguns problemas, não é? Sim, já houve aqui alguns incidentes. Posso salientar aqui a vinda dos faroleiros técnicos em 1994. Tivemos aqui uma grande avaria no sistema e eles vieram cá. Apesar do temporal. E ao ir embora tiveram um incidente. O barco virou e a prontidão da Cruz Verde Espanhola é que veio salvar o dia, porque foram bastante rápidos e pronto, só ficaram mesmo aqui os materiais perdidos e as malas da ferramenta que eles traziam com eles. E eles foram salvos de imediato. Um bom exemplo de que a vida de faroleiro também acarreta muitos perigos. Sim, também acarreta alguns. Além dos faroleiros, a guarnição do farol de Montedor, de resto, como muitos outros faróis deste país, contavam com os auxiliares de luz, muitas vezes assim designados. O Sr. João Santos, nascido em 1946, é filho e neto, exatamente, de gente que tinha essa função aqui na Ínsula, não é? Era social. E diga uma coisa, por isso desde muito pequenino que acompanhou o avô e o pai. Nós andávamos na escola, quando saíamos da escola vivíamos já lá. Passavam ali grandes temporadas no verão? Sempre lá, no verão, o junho, julho, o agosto, vinhamos depois no princípio de setembro para a escola, e se passávamos sempre ali, só vinhamos a casa, era vender o peixe e levar a comida para lá para comer. Porque o pai, enfim, ia vigiando ali o farolim, mas também vivia da pesca, claro. E o sargaço também? Sargaço, sim. Também se apanhava ali na Ensa? Não, era aqui. Ali apanhava-se toneladas deles, e depois vinhamos com os barcos carregados, quando estava seco, já íamos trazendo, depois vinhamos depois os fulanos
de Venado e da Argela e assim, é que vinham com os carrinhos de bois, com os carros de bois, e aquilo levavam. E levavam o sargaço. Apanhávamos crespelho também, aquele que dá para fazer remédios. Isso também havia muito. Diga uma coisa, João, o trabalho do avô, do pai, que depois também Sr. João auxiliava, lá relativamente ao farolim, consistia em quê? O que é que consistia? Levámos as garrafas de gás. De gás. E depois punhamos lá em cima duas de suplentes, estavam duas ligadas e duas suplentes. E outras que tínhamos sempre de prevenidas, era naquela casinha em baixo, que está ao fundo das escadas. Estavam ali sempre suplentes. Quando o farol, víamos que o farol começava a ter menos potência, telefonávamos e então vinham os faroleiros de montador. Vocês vinham cá buscá-los? Nós vinhamos buscá-los, claro. Ok. E então eles é que faziam depois essa... Só eles é que mexiam no farol. Claro. Muito bem. E que histórias é que tem dali da ilha? Para mim era o melhor tempo naquela altura, era vivermos ali, só vinhamos, era às vezes quando havia as festas aqui nas povoações, em Caminha e aqui em Moledo, é que vinhamos, do resto vivíamos sempre lá. Hoje vão para ali muitos turistas, muito banhistas, e nessa altura já aparecia por lá pessoas? Para apanhar em marisco chegámos a levar às 40, 50 pessoas no fim de semana, para lá, para apanhar em marisco, depois trazíamos outra vez, atracávamos, era aqui até. Agora estou obrigado a atracar-se lá nos barcos, mas de onde era aqui? Em 1944, com a Europa e o mundo envolvidos na Segunda Guerra Mundial, as costas portuguesas ganham uma importância estratégica acrescida. E é nesse ano que o farolim da Ínsua vai registrar uma alteração significativa. A estrutura que o suportava, esse velho casoto metálico que vinha do século XIX, é substituído por uma estrutura muito mais fiável. Esta, construída em pedra e também em betão, elevando-se a 6 metros de altura, permitindo que a luz chegue a 12 milhas de distância. 9 anos depois, em 1953, como há pouco nos recordava o chefe Amorim, vai mudar também o seu sistema de iluminação, adotando um sistema a gás. Aliás, o gás teve um papel importante na história dos faróis em Portugal. A esse propósito, vamos até ao núcleo museológico da Direção de Faróis, em Paços de Arcos. Estes vários equipamentos que podemos ver aqui no nosso núcleo museológico, a gás, já foi um grande salto significativo nos assinalamentos a nível nacional e mundial. Temos aqui vários equipamentos, uma válvula solar, estes são 3 eclipsores a gás, a garrafa de gás e um motor a gás. A válvula solar permite ter mais autonomia com as garrafas de gás, com a alimentação, porque o que é que esta válvula faz? Ela, com a diferença mínima de temperatura, as palhetas que estão aqui à volta prateadas com o núcleo preto central, aquela diferença mínima de temperatura, quando o sol nasce, é o suficiente para fechar o gás ou para abrir o gás à noite. Este equipamento associado com o eclipsor, que no fundo, o que é que ele faz? Mediante a informação que metemos no eclipsor, ele tem aqui uma chama piloto e de X em X segundos vai abrir e fechar o gás. Ao abrir o gás dá um clarão, este clarão é o suficiente lá fora para se ver a característica do farol. Começou aqui então os faróis a terem características. Este equipamento por si só permitia-nos equipar boias, farolins e alguns faróis isolados e termos autonomia durante um ano sem grandes manutenções, o que é bastante significativo para a navegação e para nós, que mais tarde foi derivado também à invenção da construção das garrafas de gás em segurança, primeiramente em acetona, depois passamos para o acetileno, onde nós construímos também uma fábrica de gás no farol do Cabo da Roca, até meados dos anos 80,
onde produzimos o próprio gás para ele ser o próprio mais puro para não entupir aqui os bicos dos equilipsores. Anteriormente, quando comprávamos o gás aí fora no mercado, isto tinha muitas impurezas, entupia aqui os tubos, tínhamos que andar sempre a limpar. Com a nossa produção própria, isso acabou-se, tivemos mais pureza no gás, permitiu-nos ter aqui autonomias de até cerca de 1 ano. Há uma outra invenção do Gustave Dallen, ele também construiu um motor a gás que aproveitou a entrada do gás que iria para o equilipsor e punha o motor a funcionar, que depois iria dar a uma plataforma girante para depois meter o equilipsor a funcionar lá em cima, dando assim a luz. Este foi um grande avanço tecnológico nos faróis no início do século XX. Mas regressemos à Ínsua e a esse ano vital de 1953, quando a adoção desse sistema a gás permitiu também que aqui deixassem de existir em permanência faroleiros. Depois de longos séculos da ilha permanentemente habitada por religiosos, por militares, por faroleiros, a ilha passava a ficar deserta. Aliás, a ausência dos faroleiros irá contribuir muito para o abandono e para a ruína da própria estrutura do antigo forte. Entretanto, já na década de 80, uma nova alteração importante se vai dar, quando o sistema de iluminação passa a ser assegurado por painéis fotovoltaicos. A energia solar passa agora a garantir a iluminação através de uma lâmpada de halogénio. E mais recentemente, muito mais recentemente, em 2022, as 3 luzes, os 3 sinais passaram a ser assegurados por iluminação a LEDs. Embora faróis como o de Aveiro, de Lessa da Palmeira ou de Vila Real Santo António se tenham tornado icónicos pela sua dimensão, a verdade é que os faróis, os farolins como aqui o da Ínsua, não se medem aos palmos. Neste caso, são apenas 6 metros, mas 6 metros que fazem toda a diferença. Um farol, um sinal crucial para a segurança da nossa costa desde 1886. Mas este farol, aqui, junto à fronteira com a Espanha, é também, para muitos, o primeiro sinal da aproximação do nosso país. Aliás, para muita gente, quando à noite se aproximam da nossa costa, do nosso país, o farol, os faróis, são a primeira marca, o primeiro sinal de Portugalidade.
No próximo episódio, vamos conhecer o farol que se implanta numa das mais imponentes localizações da costa portuguesa, o Cabo Espichel. Situado numa área classificada de grande importância natural, o farol está também intimamente relacionado com o surpreendente santuário. Motivos para não perder o próximo Conversas com História nos Faróis.